Olá, meus irmãos, bom dia, bom domingo para todos. Todos nós sabemos, né, da grande guerra que Josué enfrentou, que venceu com a graça de Deus. Nós sabemos sobre a luta de Jacó, Jeremias, Moisés, não é? Noé, o que falar de Noé? Nós sabemos de Abraão, enfim, todos os enviados de Deus venceram suas batalhas, estiveram aqui na terra, porque tinham algo a ser cumpridos aqui na terra. Passaram-se anos, centenas, milhares, eis que chegou a nossa vez e aqui estamos. Aí alguém vai me perguntar, e o seu Wilson também é evangélico? Gente, para a gente tratar e falar das coisas de Deus, para a gente pronunciar muito as coisas de Deus e pedir sempre que Deus nos proteja e nos abençoe, não precisa necessariamente que sejamos evangélicos, não. O nosso Deus é único, Ele é um só. Não tem o Deus do evangélico, o Deus do católico, o Deus da Umbanda, o Deus... Não. O Deus, Ele é universal, é único, é maravilhoso e é o mesmo. E Deus também não tem placa de igreja. Acredito eu, esse é o meu ponto de vista, que quando chegar a hora de cada um de nós, não vai estar lá uma placa para dizer que o católico entra, o evangélico não entra, ou vice-versa. Não vai ter essa placa lá, dizendo que porque o cara ele é idólatra, por exemplo, que fica de repente ali com um quadro na parede, ele não vai entrar no... Não acredito nisso. Não, mas na Bíblia está escrito, gente, aquela questão que está na Bíblia escrito sobre a questão da idolatria, aquilo dali se referia ao quê? É porque o pessoal daquela época adorava era um bicho, era um animal. Era um boi, era uma coisa do tipo assim, era aquilo que era impugnado por Deus. Hoje, o cara que está sendo idólatra, como o evangélico costuma dizer assim, naquela forma de trazer mais pessoas para o seu lado, não tão errado também, não é isso que eu quero dizer, mas hoje você tá admirando, é um cara que fez algo de grandioso pelas coisas de Deus. Aí você me diz, mas me diga São Francisco, por exemplo. Você pode ser evangélico de qualquer religião, mas se você pegar a fundo e você ver a história de São Francisco, que largou mão de sua vida, de sua riqueza, abriu mão de tudo para seguir as coisas de Deus, você vai entender que é uma pessoa de Deus. Ah, mas devemos adorar São Francisco e não a Deus? Não. Nós devemos adorar e sermos fiel. É evidente que é a Deus e as coisas de Deus. Tá certo? Às vezes, diga alguém que foi assim, mereceu o nome de santo nos dias de hoje. Se você pegar a fundo e você estudar a história da baiana, Irmã Dulce, e você vê que ela largou mão da sua vida para ir cuidar de leprosos, de drogados, de pessoas maltrapilhas, de jogadas na rua, e cuidou com carinho daquelas pessoas, quanto a Irmã Dulce fez aqui para todos nós vermos. Não veio, não acompanha a história dela quem não quis. Essa, para mim, é uma pessoa santa. Se uma pessoa como a Irmã Dulce, nem estou falando de religião, uma pessoa como a Irmã Dulce, se não tiver o direito de estar lá do lado de Deus, coitado de nós, independente que seja pastor, que seja padre, que seja qualquer um de nós. Repito, eu não acho que para a gente conseguir chegar até próximo de Deus, vai ter muito a ver com a religião, não é? Até porque, infelizmente, hoje, a religião, não estou generalizando, tá? Ela é muito pelo lado financeiro. Se você for chamar um padre, ou mesmo um pastor evangélico, para vir fazer uma pregação em um lugar longínquo, por exemplo, ele vai logo querer saber se lá no hotel que ele vai ficar, se vai ter o ar-condicionado dele, entendeu? Se vai ter a internet dele. Isso que seja o padre, que seja o pastor, normalmente é assim que é tratado, não é? Hoje a questão social, a questão do conforto, ela está muito à frente. As pessoas não têm aquela coisa de ter a crença de puxar para o lado de Deus a todo custo. Não, ele vai querer estar em uma zona de conforto, enfim. Repito, sem generalizar.
que seja um padre, que seja... Eu prefiro analisar da seguinte forma, como o bom samaritano, por exemplo. Lembram da passagem do bom samaritano? Não sei dizer exatamente como está na Bíblia, mas no meu resumo, o rapaz tinha vindo de uma noitada, sei que estava em uma encruzilhada e estava lá à beira da morte. À beira da morte, tinha sido assaltado e sido muito espancado. E aí veio um religioso, como se fosse um pastor evangélico, por exemplo, e aí viu o rapaz naquela situação e disse: não, mas eu estou indo fazer um culto e eu não posso, é a coisa de Deus, eu não vou, espero que passe alguém que cuide dele. E saiu e deixou o cara morrendo. Veio um cara como se fosse um padre da igreja católica e viu também: velho, mas eu estou na hora da minha missa, da minha celebração, eu vou cuidar da coisa de Deus. Esse rapaz, de repente, pode até passar alguém e eu não posso, e saiu, não é? E esse que veio o samaritano, o cara da noitada, da balada, bebo, da prostituição, mas viu aquele rapaz lá e estava com suas ocupações também. Disse: pô, cara, mas se eu deixo esse cara aqui, provavelmente, muito provavelmente vai morrer. Esse infeliz está aqui meio ao nada desse jeito, não tem casa perto. E pegou aquele cidadão, aquele cara jogado, botou no lombo do seu cavalo, levou até o povoado mais próximo. E lá chegando, procurou uma pessoa que pudesse cuidar daquele cristão, levou o rapaz lá, pediu que aquela senhora, que aquela pessoa, dona daquela pensão, cuidasse daquele homem que estava entre a vida e a morte, deu uma certa quantia para ela e ainda lhe falou: olha, eu estou seguindo viagem, mas na volta eu volto aqui e lhe ressarcis com mais algum dinheiro, porque de momento esse é o que eu tenho. E aquele homem foi salvo. E eu pergunto para você, quem fez a atitude correta? Foi o pastor que foi fazer sua pregação? Foi o padre que foi celebrar sua missa? Ou foi aquele senhor, aquele moço que vinha do mundo da prostituição? Então as coisas de Deus é assim, entendeu? E somos falhos. Eu não estou dizendo aqui que devemos seguir o caminho da prostituição. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo que quando o nosso coração, quando somos realmente postos à prova, Deus é quem vai decidir quem está certo ou errado. Não é você, porque fica com a Bíblia na mão, que vai dizer que porque o cara está na frente de uma estátua ou de um quadro de um santo, por exemplo, que está no inferno. Não, cara, não é assim diretamente que a Bíblia diz, não. Aquele dali, ele está sendo inocente e pode ser perdoado por Deus. Deus está lá para perdoar os nossos pecados. Não é dizer que o cara, se não for para a igreja evangélica, que já está no inferno, não, porque na mesma Bíblia que você diz que você encontra essa parte que o idólatra vai para o inferno, nessa mesma Bíblia está dizendo que só Jesus, só Ele é quem vai julgar, só Ele é quem sabe quem está certo ou errado. Então eu prefiro defender mais essa tese, que não tem a placa da igreja para a gente encurtar o caminho de chegar até o nosso bom e maravilhoso Deus. Eu prefiro dizer assim, eu particularmente eu sou católico, respeito muito a religião evangélica, mas como eu respeito, admiro os louvores da religião evangélica e respeito a tua religião, portanto, usa do bom senso e respeita também a minha. É só um aviso. Estamos juntos, que Deus te abençoe.